noite a todos, que nós possamos chegar espiritualmente também à nossa casa. Boa noite a vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. Agora é hora de desligarmos todos os aparelhos eletrônicos, de chegarmos mentalmente também à nossa casa, para que possamos ouvir a oração que a Sene nos fará agora e em seguida o João Pedro fazendo a leitura da lição da noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Ainda estamos no capítulo 27 e daremos sequência. Então, antes de iniciarmos o estudo dessa noite, vamos juntos nos unir em oração, em prece, para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior de todos os trabalhadores dessa nossa casa. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, vamos nos permitir nesse momento, nos abastecer desses eflúvios benditos, salutares, que a espiritualidade derrama sobre todos nós. Vamos pedir o amparo e a proteção dos amigos espirituais, a todas as equipes que sempre nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse estudo do Evangelho, sempre pedindo a permissão do patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e também a falange de Amor e Cura, Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre conosco, nos abençoando. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Jesus, nosso modelo e guia, e vamos tentar, na medida do possível, deixar todas as nossas preocupações, nossas aflições, tudo aquilo que nesse momento tenta nos tirar desse momento tão sublime que é receber as bênçãos do alto. Vamos deixar as nossas preocupações lá fora e nos preencher, nos abastecer de tudo que há de bom e de belo vindo da espiritualidade maior. E juntamente com Jesus, façamos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que essas bênçãos recaiam sobre todos os necessitados, aflitos, a todos aqueles que de alguma forma necessitem serem acalentados, vossa amizade, suas dores, e que possa acalmar o coração de cada irmão nosso. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência à leitura do capítulo 27, a gente vai ler os itens 18, 19 e 21. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode ou não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa, ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão, recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade, que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter essa graça para ele,
É proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho. E só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca, como o primeiro de todos os deveres, o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessário a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável, conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se, pelas nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Que assim seja. Obrigado, Sene. Obrigado, João. Então, graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. E estamos buscando essa sintonia para que possamos assimilar um pouquinho por vez esses ensinamentos que ele fez um esforço tão grande para nos trazer. E que nós estamos aqui nesse exercício, né? Esse exercício de cura, esse exercício de autocura, de buscar esse ambiente que é simples à moda das primeiras casas do cristianismo, que eram muito mais simples que essa, é verdade. Mas entre nós espíritas não existe hierarquia, não existe indumentária, não existe nada disso. Existe o colega que trabalha, o colega que estuda para tentar refletir a lição do Evangelho, os colegas que estudam para conseguir transmitir o passe, a energia que vem restaurar as nossas forças. Então, é essa a nossa reunião aqui. Esse é o sentido da nossa reunião. Nós estamos quase finalizando o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de oração. Ele começa com um chamado, com uma revelação de Jesus, que diz: pedi e obtereis. E qualquer coisa que pedirdes, vocês terão. E a gente sempre fica se questionando com relação a isso. Mas como assim tudo que eu pedi eu vou receber?
E ele vai nos dando alguns caminhos, né? Ele fala alguns caminhos, ele faz algumas sugestões, ele facilita a nossa compreensão. Então, logo no início do capítulo, ele conta uma parábola, a do fariseu e do publicano. O fariseu, sabemos, é uma seita do judaísmo. O publicano era o cobrador de impostos, era o fiscal que cobrava impostos, detestado pelo judaísmo, pelos judeus. Muito bem. Então Jesus conta que no templo um dia tinha um fariseu e um publicano. E o fariseu dizia assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como aqueles homens que pecam, que são adúlteros, que são maus. Muito obrigado por eu ser um homem bom. E o publicano dizia: Deus, perdoe os meus pecados, tem piedade de mim que sou um pecador. Jesus disse que o publicano voltou para casa não curado, mas atendido nas suas orações. Porque ele entendia, ele se reconhecia como falho e pediu perdão, pediu acolhimento. Então nós, na condição de espíritos eternos, eu vou propor um exercício para vocês agora. Que vocês tentem parar de pensar. Firma no golpe, Sene. Firma no golpe, falei, eu vou parar de pensar. Tenta, firma. Conseguiu? Alguém aqui conseguiu? Então, o Papai do Céu, Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, né? Que os espíritas falam inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque não tem como definir o Criador, o Senhor dos mundos, a vida, não tem como definir, mas Jesus nos facilitou o entendimento e chama de Pai. Pai de misericórdia, de infinita justiça e misericórdia. Então ele nos chama, ele nos ensina a chamar de Pai. Esse Pai, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fez os filhos de tal forma que nós viveremos eternamente. Se bem que eternidade não é um termo que se aplica aos humanos, porque a gente não existia em algum momento e a gente veio a existir. A eternidade é desde sempre, né? Mas nós não conseguiremos mais deixar de existir, nem que a gente queira, né? Nós sabemos que muitos irmãos nossos têm ideação suicida, muitos de nós aqui poderemos ter tido em algum momento. Mas nós sabemos que as consequências daquele que acaba com a própria vida achando que vai resolver os problemas, ela só piora. Existe um agravamento muito grande dos problemas. A misericórdia divina também alcança, como alcança do homicida. Mas há consequências, essa é a questão. O que nós estamos aqui no Evangelho, tentando, com o nosso esforço, a nossa limitação intelectual, moral, nós estamos aprendendo que a lei de causa e efeito governa as relações sociais. E já revisitamos isso naquele 5º livro do Kardec, a Gênese. Ele faz todo um apanhado das leis da cosmologia, da biologia, mostrando leis perfeitas. Então, Kardec diz, não é lícito pensarmos que justo na parte da criação que tem sentimento e razão, seja a sorte ou o azar. É que nós ainda estamos engatinhando para entender, mas já é fácil deduzir a causa pelo efeito. O que nós estamos assistindo é o efeito, então nós vamos deduzir a causa. E eu tenho citado o exemplo de Gaza porque é muito eloquente, é muito recente, está quente no nosso noticiário, na nossa mente, o que aquelas crianças estão passando. Então, mas é a lei de causa e efeito? Tá, o efeito é esse e a causa. Quando que essa criança delinquiu? Não teve tempo nessa existência. Então, quando eu falo com todo respeito, é com todo respeito mesmo às outras tradições que pensam diferente da gente. Mas não faz nenhum sentido a onisciência divina, a infinita misericórdia, a infinita justiça e um tratamento tão diferente para os filhos.
Essas crianças estão passando por traumas. Tem criança que não dorme há 90 dias e que começa a gritar do nada. As que estão sobrevivendo. E tem sido assim no planeta Terra. Ah, mas vocês espíritas sempre se conformam com tudo, inventam uma justificativa para tudo. Olha, procuramos entender a vida conforme Jesus revelou. Esse entendimento no campo da espiritualidade da vida não nos impede de ser cidadãos, de desejar justiça, de orar por justiça. Aliás, no Sermão da Montanha, Jesus bem-aventura. Bem-aventurar significa felizes, bem-aventurados, felizes aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, eu repito muito isso aqui, Jesus era extremamente pacífico, sem ser passivo. Ele tinha movimento, ele revelava e não recuou. Sabia que a batata estava assando para o lado dele, mas ele não recuou. Muito bem. Então quis esse papai do céu, esse pai de infinita justiça e misericórdia, que ao criar os filhos nós nunca mais deixássemos de existir. Porque não teria cabimento algum a maldade, a ignorância, a brutalidade de homens sádicos, poderosos, que se entendem como donos do poder, que fazem da guerra uma forma de permanecer no poder e de não serem julgados. Então eles alimentam o tempo todo a guerra. Não é possível que Deus, na sua infinita misericórdia, permitisse isso a filhos que não tenham tido algum comprometimento. Quem disse isso, em outras palavras, foi o nosso estimado professor Jesus de Nazaré, porque ele disse assim: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E nós confiamos em Jesus, nós amamos o Evangelho, nós estamos aqui num esforço de entender a essência e de alinhar a nossa conduta a essas recomendações, compreendendo, pela lei de causa e efeito, as aparentes injustiças. Perante a vida, perante os homens, injustiça severa, que merece a devida punição. Mas muito bem, muitos de nós desencarnamos nessas condições. E o estudo de hoje é: essa pessoa não é digna de receber uma oração? Um pensamento positivo? Nós não vamos resolver o problema das pessoas, mas uma oração tem o poder de levar ânimo, de abrir uma brecha, muitas vezes numa nuvem de pensamento que aquela pessoa está sintonizada, porque a frequência, né? A frequência está de sofrimento, a frequência está pesada, forma uma sintonia com algo pesado e a nossa oração vai e ajuda a dissipar. É uma luz que penetra e dá um alívio, uma inspiração, um pensamento, uma virada de página. E a oportunidade surge para continuar em frente. Aliás, virou um título do livro, né, do nosso amigo André Trigueiro, A Arte de Seguir Adiante. É uma arte, porque todos nós aqui na Terra passamos por dificuldades. Uns mais, outros menos, mas nós passamos. A gente não vê, mas tem gente por aí que está com uma faca atravessada no peito, está com peso da perda do ente querido. A gente não identifica, às vezes a gente vai identificar numa postura mais agressiva que a pessoa tem com a gente, né? Ou numa postura permanente de uma pessoa difícil de lidar. E nós, na condição de espíritas cristãos, que desenvolvemos essa sofisticação espiritual, porque alguns de nós, pela questão do planejamento reencarnatório, estamos impedidos da sofisticação material. Por quê? Porque no passado isso foi motivo de queda. Então a gente fala, olha, não quero ter muitas posses financeiras. Não adianta continuar jogando na Mega Sena. Mas como você não sabe o seu planejamento reencarnatório, pode continuar fazendo sua fezinha. Mas o fato é que aquilo que provocou nossa queda no passado, nós pedimos. Porque a gente não quer cair de novo. Porque a hora que a gente faz a conferência, né, como é que foi essa existência? Quando a gente volta por plano espiritual, nós estamos falando, puxa, mas por que eu distraí com aquilo? Por que eu fiz aquilo? Nós começamos a fazer uma reflexão e a ficha vai caindo. A gente já falou tantas vezes disso aqui, né?
que conforme a ficha vai caindo, muitas vezes o abalo é tão profundo que desorganiza mentalmente e nós vamos plasmar o futuro corpo desorganizado mental ou fisicamente. Efeito, causa, certo? Efeito tem que ter uma causa. Nenhum cientista nunca descobriu um efeito que não tenha uma causa. E a tese do Espiritismo não seria nas relações humanas que não haveria uma causa. Pelo contrário, há uma causa muito mais séria, muito mais grave, muito mais justa. Porque a gente sente. Né? A gente sente. A gente faz planos para a gente, para os nossos filhos. Mas o nosso plano maior, isso a gente tem que saber na ponta da língua, o plano maior de todos que estamos aqui, encarnados e os desencarnados, é a realização de valores. Porque os objetivos de vida, muitas vezes, apesar de louváveis, nós não sabemos se vamos conseguir. Quais objetivos de vida louváveis? Fazer uma faculdade, ter um filho, construir uma casa, casar. São louváveis. Construir um empreendimento. Mas muitos de nós podemos desencarnar sem conseguir esses objetivos louváveis. Mas no correr do caminho, se a gente focar no Evangelho, a gente consegue dar alguns passos adiante no esforço de passar pela porta estreita. Será que oferecer a outra face é passar pela porta estreita? Será que o esforço do perdão? Será que a luta íntima para seguir adiante e não desistir? A presença da atitude, da lealdade, abrindo mão muitas vezes de facilidades que podem nos trazer prazeres momentâneos e dores de cabeça. Né? Então aqui nós estamos nesse exercício. Ó. Aqui, e graças à nossa fisioterapeuta e à nossa experiência vivida da propaganda da PP, uma fisioterapeuta e uma propagandista. Que time, hein, Festucci? Nós podemos transmitir pela internet, para quem não possa vir até aqui. Nós tínhamos uma equipe que ia visitar as pessoas em casa e a gente quer resgatar essa equipe. Mas a gente já está chegando à casa das pessoas pela tecnologia, felizmente. Então, nós estamos aqui, eu. Desculpa, Isildinha. E essa nem tinha a tecnologia, né, Isildinha? Essa ainda era no bumbo e na fumaça, né? Mas do pensamento. Que está conosco aqui, nos auxiliando. E quando a gente fala na oração pelo espelho do pensamento, é isso. Os benfeitores estão aqui nos assistindo e vão conduzir esses fluidos. Que o passista, que o médium transmite também. Mas que nem sempre a pessoa pode estar aqui. Mas ela também é digna de receber esses recursos. E aí, o Kardec, na dissertação, ele fala assim, mas essa pessoa que morreu, essa pessoa era má. Bom, será que a hora que a ficha caiu já não está mais humilde? Já não está mais... A ficha já não caiu, já não está acordando que aquela arrogância não adiantou nada? Que aquele saldo no banco só trouxe problema? Que fica esgrimindo o sobrenome, a posição social, só trouxe problema? Será que ela não está no momento que ela está fazendo um balanço? E a nossa oração, o nosso pensamento benéfico, ele chega como um alimento para aquele momento que ela está virando a página, que ela está virando a chavinha. Quem que sabe isso? Nós não sabemos. Deixa esse assunto com Deus. O que nós falamos para os obsessores que se manifestam aqui. Que no momento da vingança, mas me traiu, me roubou, me matou. Tudo bem. Não é que você não tem razão, mas você se vingar vai gerar um outro problema. Vai ser feliz, vai cuidar de ser feliz. Deixa que a vida cuida. Então, quando a gente faz esse diálogo mecânico, né? Porque o médium está falando pela voz, o coordenador da reunião, estou tendo uma interferência aqui, né, gente? O coordenador da reunião,
o dirigente da reunião, ele está tendo a oportunidade de esclarecer, através da voz mecânica, do som, esse espírito que ainda está muito perto da gente, ele ainda não conseguiu, né, se desprender totalmente, ele não percebe as sutilezas do plano material que ele está, que é material também, é plano espiritual, mas é uma outra dimensão da matéria, né, mais sutil, ele ainda não percebe aquela sutileza, ele precisa ouvir a voz, e a caridade alcança ele também. É essa o nosso diálogo, muitas vezes, com outras tradições que condenam a mediunidade. Porque o que Moisés chamou a atenção lá naquele livro famoso, que os nossos irmãos de tradição pentecostal nos lembram, né? No Deuteronômio, que Moisés fala das pitonisas, da cobrança, etc. É isso que o Espiritismo fala que não se deve também. Por quê? Porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Mas vejam que eles esgrimem aquilo do Antigo Testamento, mas esquecem o dar de graça e cobra caro pra caramba. Desculpa falar assim. Mas eles esgrimem o Antigo Testamento, que Moisés fala da questão do intercâmbio cobrado da mediunidade, mas esquecem o Evangelho. Do dai de graça o que de graça recebestes. Então, porque essa pessoa era má, porque essa pessoa... Gente, vamos largar esse assunto com Deus. Da nossa parte, uma oração em benefício dessa pessoa, que ela possa fazer uma revisão da sua conduta, que ela também possa ser assistida, porque o Deus de Jesus é o Pai misericordioso do Filho pródigo. O Deus de Jesus não é esse da dissertação que algumas doutrinas falam, ou é a salvação, ou é a pena eterna. Aí a misericórdia de Deus fica onde? Esqueceu? Largou mão? Não, mas Jesus falou. Mas Jesus falou, mas... quem era Jesus? Quem era Jesus, né? Dá vontade de perguntar, né? Porque assim, esquece. Então esqueceu que tem misericórdia, que o Deus de Jesus é o do perdão 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, incondicional. Esse é o Deus do Evangelho. Mas no Antigo Testamento nós respeitamos muito, mas Jesus nos deixa claro que Deus é infinitamente misericordioso. Vai ter consequência? Vai. Nessa existência? Nem sempre. Porque o sujeito pode aprontar um monte de coisa, pagar advogados caríssimos e continuar tomando espumante de 500 conto até o fim da vida. Não pode? Pode. Mas segundo Jesus de Nazaré, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Então, ele está presente. Né? Tudo está sendo, a gente chama de tio Zé, viu gente, na família, que o seu Papa falava, né? Que tudo está sendo muito bem contabilizado, linha por linha. Até ele contava com uma piada que um sujeito que fez muita coisa ruim, mas um dia ele fez uma caridade e ele deu R$5 numa ação da caridade. Aí chegou na porta do céu, São Pedro foi receber ele. Gente, uma piada, viu, quem está vendo pela internet. São Pedro foi receber e... Não, eu fiz uma caridade. Eu olhava no livrão, né? Não tem essa lenda do livrão? E achou. João, ele tinha dado R$5 uma vez numa ação de caridade. Aí São Pedro olhou com todo assim e falou, espera que eu vou falar com o chefe. O chefe falou, devolve os R$5 e manda ele para o inferno. O seu Papa dizia, tudo contabilizado. Então nós temos essa convicção da onisciência de Deus. Isso nos faz assumir a responsabilidade por absolutamente tudo que nos acontece. Nós sempre somos responsáveis. Felizmente, tudo isso está armazenado no nosso inconsciente, que a gente acessa pela intuição. É um patrimônio nosso, é justo. Muitas vezes com problemas, né? Porque às vezes as nossas lembranças são gatilhos para sofrimento, que a gente não sabe explicar, mas estão aqui os nossos cuidadores do psiquismo para nos ajudar a decifrar essas questões, ou parcialmente, mas ao menos conseguir forças para seguir adiante. Ainda que com os pés sangrando, como diz Joana de Ângeles, mas agora com Emmanuel, um passo por dia.
e ali na frente a paisagem é diferente. Mas a lição de hoje é dizer que alguns já voltaram ao plano espiritual e estão sofrendo. Que as nossas orações também são para eles. E para os nossos entes queridos. Né? Por que não fazer a nossa oração, o nosso dizer da saudade, que não significa revolta contra os desígnios de Deus, porque os desígnios de Deus a Ele pertencem. Então a gente respeita, a gente sente saudade, a gente chora. Muitas vezes com um peso muito grande, mas a gente chora. Mas a gente é atendido e a gente diz, eu estou com saudade. Faz falta a tua prosa. Ou um pedido de perdão. Né? Ou dizer que perdoa da onde está. Mas procurar emanar pensamentos bons, para que haja uma mudança de padrão vibratório, para que haja uma frequência nova e que nós encontremos os caminhos. Então, o que a gente fala aqui para o espírito que vem se comunicar, pode também ser dito em oração. Eu uso uma expressão da mágica, eu aprendi isso com um dos criadores brasileiros da inteligência artificial. Ele é um professor da Universidade Federal de Belo Horizonte. Depois quem quiser procurar na internet, eu não lembro o nome dele, mas ele deu uma entrevista para o Marcelo Taz, lá na TV Cultura. Ele é um dos criadores. E o Brasil é um dos principais países do mundo criador de mão de obra que trabalha em inteligência artificial no Brasil e no mundo. Mas muitas vezes está nos Estados Unidos, está na China, porque nós temos uma boa estrutura universitária para formar profissionais, mas o Brasil não tem uma boa estrutura de facilitar a abertura de negócios, facilitar um ambiente menos hostil ao empreendimento. É uma coisa que a nossa sociedade ainda precisa exigir do andar de cima, menos burocracia, para que nós possamos empreender melhor. Então nós perdemos muitos profissionais. Eu, quando visitei em 2007 a sede do Google, da Microsoft, dessas grandes Big Techs lá no Vale do Silício, eu vi muitos brasileiros que tinham graduado, mestrado e doutorado aqui. O Estado investiu nesse profissional e ele está fora ganhando uma fortuna, porque lá ele consegue empreender. Muito bem, esse criador, ele fala que acontece uma mágica. Qual que é a mágica, né? Para você fazer uma pergunta tão sofisticada e a inteligência oficial responder só um segundo e vem uma redação. Né? Porque já era admirável quando tinha um dicionário na internet, né? Sinônimo de tal coisa. Tal palavra em italiano, inglês, português. Isso é uma coisa. Agora, você faz uma pergunta sofisticada, você pedir a elaboração de um plano de trabalho e vira um troço perfeito como vem, ele usa essa expressão e eu uso também. É uma mágica. E aí eu falo com Jesus repetindo lá, quando o teu filho te pede pão, você dá uma pedra, se ele te pede um peixe, você dá uma serpente. Não, vocês são egoístas, orgulhosos e sabem dar o melhor para os vossos filhos, que dirá Deus. Então se o homem, né, imperfeito, orgulhoso, egoísta, sabe fazer essa mágica, que dirá o nosso estimado Papai do Céu. O Allan Kardec dá o nome de que há um fluido que preenche o universo. É um termo muito técnico, depois a gente pode se aprofundar nos estudos aqui ou em casa. O tal do fluido cósmico universal. Mas há um fluido que preenche o universo. E é ele que é o transmissor do pensamento e não o ar que transmite o som. Nós não terminamos esse capítulo ainda. Segunda-feira que vem tem mais. Vocês vão me ver ainda repetir talvez alguns dos conceitos que eu disse na palestra de hoje, mas que precisam ser ditos. O que fica, gente, para essa semana? Se alguém tem um ente querido que partiu, ou se alguém tem alguém que faltou um pedido de desculpas, ou desculpar, vamos confiar na revelação de Jesus, né? Porque Jesus precisava orar. Se Jesus precisava orar, quem somos nós para prescindir da oração? Né? Ele tinha necessidade. Porque quem faz coisa à toa é gente, ele não. Ele tinha necessidade de refazer as suas forças como espírito encarnado, atuando aqui no planeta Terra, para adquirir a resiliência de seguir adiante, mesmo sendo espírito perfeito. Ele tinha necessidade de orar. Olha isso. Né?
Então que nós aprendamos a fazer esse movimento diariamente em nosso próprio benefício. Pois não, querida? Foi importante você tocar nesse assunto. Para finalizar mesmo, eu estourei em 5 minutos ali o nosso tempo. Mas às vezes as pessoas me chamam para fazer uma oração quando tem alguém muito doente no hospital. E eu digo assim, olha, eu vou, mas a oração nesse momento é para que aquele espírito tenha os recursos necessários para ele vivenciar aquele momento. Não significa cura. Pode significar um alívio, pode significar uma cura depois, mas pode significar o elemento que ele necessita para bater asa, para partir. Então, eu falo, vamos ficar preparado? Vamos. Isso aconteceu com o irmão de um amigo que frequenta aqui, no HC, em coma. Os sinais evidenciavam que ele iria evoluir para o óbito, mas estava ali, pai, mãe, irmão, amigo. O pai e a mãe foi tomar banho, porque já era de noite, o amigo foi cuidar da casa e ele ficou comigo ali. E aí eu contei essa história para ele, né? Falei, João, quer fazer uma experiência? Talvez o Zé está aqui com a gente porque nós estamos segurando, né? Qual experiência, Papa? Falei, vamos dar uma volta no corredor, vamos ver o que acontece. Nós voltamos, ele tinha partido. Mas antes de dar a volta no corredor, ele se despediu do irmão. Ele falou, Zé, se você quiser ir, fica à vontade e tal. O papai está lá, já cuidamos, etc, etc. Nós demos uma volta no corredor lá no HC e o Zé deu no pé, aproveitou que não tinha ninguém do lado e falou, agora eu vou. Tá bom, gente? Então, segunda-feira que vem tem mais. Eu agora me despeço de vocês pela internet. Obrigado pela atenção. Quem ainda não providenciou a garrafinha de água para fluidificar. Por último, né, nós continuamos vendendo, porque nós vamos começar o estudo do Evangelho de novo, com tradução do Herculano Pires. Foi de propósito a escolha da tradução. E o livro do André Trigueiro, Sabedoria do Dia a Dia. O que é esse livro? Vocês sabem que no Papo das 9 ele lê uma mensagem do Minutos de Sabedoria, do Pastorino. Mas ele escolheu algumas mensagens que ele falou ao vivo no programa, mas ele estendeu os comentários nesse livro que nós estamos vendendo. Quem quiser, procura a gente aqui. Tá bom? Agora sim, eu peço que a Sene, sob a coordenação da Sene, os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. A Vivi, o Léo, escolhe, Léo, hoje você está jogando piano. O Léo no nosso piano. E de nossa parte, nós vamos mentalizar os nossos lares, vamos mentalizar os nossos familiares, estejam aqui conosco ou já tendo regressado ao plano espiritual. Vamos mentalizar o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Que esse momento de oração nós possamos pedir a Deus os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Que possamos, pelo espelho do pensamento, pela força da prece, repartir, compartilhar esses recursos que rogamos caiam sobre nós em formas de bênção, de cura, de restauração das nossas forças e, acima de tudo, de inspiração para o justo discernimento. Vamos para o passe.